Obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês, para estar dando continuidade, né, a esse tempo de comunhão, ministração, oração, adoração, e dar continuidade a esse tema, né, tão importante que é contentamento. Eu queria começar com o texto, né, do post, que diz assim, 1 Timóteo 6,6, né, no entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. Então, eu fui para o dicionário simples e coloquei aqui alguns significados, né, da palavra devoção, que é piedade, dependendo da tradução, né? Compaixão pelo sofrimento alheio, misericórdia, zelo, dedicação, diligência, né? E contentamento, estado de contente, satisfação, júbilo, alegria, ter o bastante e muitos outros significados, né? E a palavra que tinha vindo ao meu coração inicial foi também Filipenses 4, do 11 a 13, que eu também vou estar pontuando. Eu já tinha feito essa anotação, na verdade, desde o primeiro dia, quando veio a proposta sobre o assunto, né? O Espírito Santo lançou essa palavra de Filipenses, que a Aline leu ontem, né? E também em alguns momentos aqui os irmãos citaram, e eu não poderia deixar de estar pontuando também, tá bom? Diz assim, não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Então, eu só coloquei aqui do versículo 11 ao 13, né? E eu queria me atentar para a segunda parte do versículo 12, que diz assim, aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com muito ou pouco. E essa parte que eu queria me apegar é no muito, porque durante a trajetória desses dias, né, a gente foi ouvindo falando sobre esteja contente no Senhor, o Senhor é o seu contentamento, esteja alegre, né? O estar com Deus. E como eu comecei aqui falando a vocês, que eu tinha já anotado, mas ontem, quando a Aline ministrou, o Espírito Santo mudou tudo. E eu disse, meu Deus, e agora? Eu vou falar o quê? Né? Eu já tinha esse texto inicial, é meio que impossível a gente estar falando sobre contentamento e não falar sobre Paulo, mas o Espírito Santo me trouxe uma outra palavra, que daqui a pouco eu vou estar falando, que foi o que ele mudou em tudo aquilo que eu já tinha pontuado, né? Eu tinha pensado na mesma linha que os meus irmãos, mas ontem o Senhor me fez parar nesse muito, né? Porque para você dizer assim, o Senhor é o seu contentamento, quem é o Senhor? Eu anotei essa pergunta. Quem é Jesus para mim? Porque é fácil, talvez, para a gente que já tem esse longo de caminhada, até mesmo nós cristãos, dizer, né? Você precisa estar contente no Senhor, né? E, geralmente, uma das coisas que a gente pontua aqui em nosso meio, que o reino de Deus, ele começa em nossa vida a partir de um ponto, que é o reconhecimento. Se você não enxerga, como aqui mesmo nessa intercessória a gente já falou, se você não compreende o seu estado, se você não tem o reconhecimento do seu estado, se você não tem o reconhecimento de quem é Cristo, então como é que eu vou ficar contente em cima de algo que eu não conheço ou que eu não experimento? E a gente sabe que, na grande maioria, as pessoas conhecem Jesus de ouvir falar, conhecem o Senhor de ouvir falar. E aí eu fiquei, né, transbordando com tudo que foi falado. Eu vi que a Aline citou ontem palavras como a de Salomão, que ele não... ele declarou, né, que tudo era vaidade. E por isso eu fiquei presa nessa palavra muito, né? Porque tem até um salmista que diz, né, Senhor, me dá a minha porção, porque eu não quero estar nem no pouco, nem na escassez demais, na pobreza que não tenha, para que eu não venha pecar contra ti, nem no muito, para que eu venha me esquecer. Eu me lembrei nessa hora desse salmo, né? E, de fato, você ter contentamento em Cristo, tendo muito, é mais difícil.
Porque as riquezas desse mundo, como foi falado, as coisas, né, que muitas vezes nos abalam, elas tentam roubar a cena. E a cena principal deveria ser de Cristo. Então, como é que eu vou ter contentamento em algo ou em alguém, como é Cristo, como está sendo falado, se eu não conheço? E eu queria voltar um pouquinho para o texto de Filipenses, capítulo 2, porque ele vai tratar do que eu estou falando de uma forma mais específica. 2 não, desculpa, gente. Capítulo 3. A partir do versículo 4. Inclusive, já foi citado aqui também durante esses dias, né? Fazendo um pano de fundo, esse momento aqui é onde Paulo passou por fome, por nudez, por prisões, muitas coisas ele passou. E aí ele chega aqui no capítulo 3, versículo 4, e diz: ainda que, se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as consideram insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. É um texto conhecido, mas é uma verdadeira expressão. Para quem conhece a história de Paulo, ele teve um encontro com o Senhor. É algo que precisa ter uma experiência única. Eu fiquei dizendo, Senhor, não tem como falar sobre algo, como é que eu vou explicar? O que, é que vai acontecer nesse encontro com Jesus? Saber quem ele é. Isso não é uma coisa que pode ser explicada. Isso é uma coisa que só pode ser vivida. O nosso objetivo aqui é despertar, é relembrar, é reforçar, mas é quando há essa revelação de quem é o Senhor. Para as nossas vidas, é que a gente vai compreender. E Paulo, a diferença de Paulo, por que ele é tão citado? Porque a gente percebe que ele entendeu quem era Cristo. Então, o estar contente, seja em qualquer situação, é porque ele entendeu que nada, nada, inclusive do que ele tinha, para algumas próximas de mim aqui, ouviu eu falar, que fez parte de uma oração minha alguns dias nas minhas lutas, né? Porque eu estou no caminho desse contentamento. Todos nós lutamos contra a ingratidão, contra a murmuração, são coisas que a gente vai estar lutando sempre, né? E precisamos não nos deixar ser dominados por ela. Mas eu cheguei a orar e eu disse, Senhor, como é que Paulo talvez se sentiu? Em alguns momentos em que ele estava ali, ele tinha posição, se eu fosse usar uma linguagem nossa, ele tinha um bom salário, ele tinha título, ele tinha referência, ele tinha um nome, né? Um sobrenome. Então, imagine abrir mão disso tudo. E como o texto mesmo fala, até de uma forma muito forte, que ele considerou, né? Esterco, ele considerou lixo em comparação à grandeza do Senhor. Não teria como a gente pontuar em 7 dias todas essas grandezas. Mas o principal que eu gostaria, né, de chamar a atenção nessa noite é quem é o Senhor. Eu preciso entender quem é Ele, porque para eu abrir mão de tudo, para que eu esteja contente em qualquer situação, para que nada mais importe, que é uma frase que ficou durante todas essas semanas que a gente vem preparando esse trabalho, é essa frase de Luciano Subirá, até que nada mais importe. Então, Paulo chegou a esse nível, até que nada mais importasse. Ele compreendeu o valor de Cristo. Quem era Cristo? Não tem nada que pudesse se comparar. E aí, o texto que ontem veio ao meu coração tem dois: Mateus 13, 44. Mateus 13, 44.
que diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido, que um homem descobriu no campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente. Vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. E a gente vai ver que depois tem a parábola da pérola, né? Da pedra preciosa, que é o mesmo sentido. Eu descobri algo que tem muito mais valor do que qualquer coisa. Então, eu estou disposto, como esse homem, a abrir mão de tudo por causa desse tesouro escondido. E ontem, além de falando, o Espírito Santo queimando em meu coração. Eu sou um tesouro escondido. E aí, quando eu oro, eu geralmente digo: Senhor, o Senhor não é mais o meu tesouro escondido, agora é o meu tesouro revelado, né? E não tem como explicar isso. Eu posso, no máximo, gerar sede, eu posso, como Natanael falou no domingo passado aqui, olha, nós temos que ter a vida de Cristo, nós somos como fontes, né, de águas vivas, e a gente vai transbordar, então eu vou transbordar daquilo que eu procuro viver. E para mim estar aqui foi um confronto, olhando e considerando o meu histórico e tudo que eu já venho lutando há anos, né? Não teria como falar isso em 30 minutos. Eu disse: meu Deus, o Senhor vai colocar mim para estar aqui falando sobre contentamento, e coisas simples, como ontem a Aline reforçou a questão da contemplação, a questão de perceber nas pequenas coisas. Eu cheguei a pontuar no meu caderno o que é que o Senhor fez em minha vida, porque eu já sofri demais por causa de coisas. Eu sentava, né? Basta falar isso, eu sentava no colo do meu marido e eu chorava por causa de coisas, igual a criança, né? E hoje eu olho para a minha vida e eu vejo nas mínimas coisas, até na cozinha, sabe? O Senhor me transformou, o Senhor me fez valorizar cada momento, cada detalhe, poder saber viver até com esse pouco, com essa escassez, com a dificuldade e com alegria. E sabendo que o Senhor me fez criar em meio a essa escassez, né? Então, hoje eu tenho como desafio, né, a gratidão e o descanso. Não é diferente de nenhum de vocês, de tudo que foi falado até aqui, de aprender, né? E eu disse: Deus, eu não quero falar de algo que eu não vivo, porque eu sei que todos nós temos esse combate diário, constante, né? Cada um aqui tem seu histórico, muitos dos irmãos têm falado, a gente tem pontuado isso, então eu sei que não é uma coisa que estamos escape, mas eu disse: Senhor, o Senhor precisa. Então hoje eu posso dizer que o Senhor tem sido o meu contentamento, né? E eu sei que eu não cheguei lá, mas como Paulo, eu prossigo, né, para esse alvo, porque a cada dia o que eu quero é estar nele, né? Eu não poderia deixar de citar o texto que a gente ouviu de Natanael também, que está em Salmo 65:4. Faço questão de ler, porque também foi com uma flecha no meu coração. Esse é o Senhor que nós conhecemos. Vou abrir aqui para vocês. Diz assim, Salmo 65:4. Como é feliz aquele que tu escolhes para se aproximar de ti, aquele que vive em teus pátios. Quantas coisas boas nos saciarão em tua casa, em teu santo templo. Quer dizer, o salmista falou sobre isso, era o Antigo Testamento, e a gente sabe que hoje nós somos o templo do Senhor, né? É onde ele habita. E um outro texto, gente, que eu até esqueci de citar aqui, mas não vai fugir, está em Lucas, capítulo 12:34, é seguido do Mateus 13, né? Lucas 12:34, que diz assim: onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Então, eu preciso saber quem é Jesus para mim. Se eu não tiver essa revelação, se eu não entender quem é Cristo, eu não tenho como estar contente nele. E eu queria ler um texto que, dentre todos, né, tem muitos, mas esse foi o que o Senhor me lembrou e que veio ao meu coração, que eu acho que é um resumo, está em Colossenses 1, 13 ao 18. Colossenses 1, 13 ao 18, que diz assim: ele nos resgatou do poder das trevas, nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas,
tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo. Então, eu tenho certeza que a gente vai ter N palavras que pode falar da grandeza desse Senhor. Isso não tem como ser ensinado, né? Eu posso até ministrar isso, mas precisa ser vivido. E Paulo entendeu isso, né? E uma coisa que me chamou muito a atenção foi na ministração de Jackson, que ele falou sobre a gente ter a nossa experiência, porque muitas vezes a gente prepara uma ministração, uma palavra, para estar falando, né? E a gente vê esses homens de fé, a gente se assemelha a eles, a gente tem eles como referência, mas me chamou muita atenção porque o ponto que Jackson trouxe é que, independente dos exemplos de pessoas que nós estamos trazendo aqui, eu preciso ter minha experiência com o Senhor. Eu preciso saber quem é Jesus para mim. Eu preciso experimentar esse mesmo Jesus que Paulo foi capaz de dizer, ó, nada mais importa. Porque eu troquei tudo por causa de quem ele é. Aí eu vou entender o que é contentamento. Deixa eu abrir um outro texto aqui, que eu não sei se o senhor vai deixar eu falar. E aí eu digo, rapidinho. 2 Coríntios 11, 29. Que é uma expressão de Paulo, que eu também queria pontuar essa segunda questão. A primeira questão, eu acredito que vocês compreenderam, né? Acerca de quem é Jesus. E eu preciso saber quem ele é, né? Para que eu possa estar disposta a estar contente nele. E a segunda parte é falando sobre a insatisfação, né? E aí Paulo declara aqui, quem está fraco que eu também não sinta fraqueza? Quem se deixa levar pelo caminho errado, que a indignação não me consuma? Ou seja, Paulo, ele também estava ali, ouvindo e vendo o que nós citamos durante esses dias, a murmuração do povo, as insatisfações, como a Aline falou muito bem ontem. Hoje, eu ouvi tanto sobre contentamento e a parte mais difícil nos tempos de hoje, cada vez mais, é ver um povo descontente, né? E às vezes por coisas banais. E aí, o Senhor me guiou a estar falando sobre insatisfação, que significa, vamos lá para Provérbios 27, 20. Eu vou responder com a palavra, né? Porque fica bem mais pontuado. Provérbios 27, 20. Como a morte e a destruição nunca se satisfazem, assim os desejos do homem nunca são saciados. Ageu 1. Capítulo 1, o 5 e o 6, diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. Eclesiastes 6, 7. Que diz assim: todos passam a vida se esforçando para ter o que comer, mas nunca parece suficiente. Isaías 29, capítulo 29, versículo 8. Capítulo 29, versículo 8. Diz assim: o faminto sonha que está comendo, mas ao acordar ainda sente fome. O sedento sonha que está bebendo, mas ao amanhecer ainda sente sede. Assim será com seus muitos inimigos, aqueles que atacam o Monte Sião. Ou seja, alguns textos que embasam que nós, como natureza humana, sem Jesus, nunca ficamos satisfeitos. Se não fosse assim, ricos não se matavam, se não fosse assim, jovens que têm habilidades incríveis, que têm dons incríveis, que têm dinheiro, que têm fama,
né, estariam aí 100% felizes. Então, é da natureza humana, seja pobre, seja rico, não importa. É da natureza humana ser insatisfeita sempre, nunca ter. A gente viu aí o povo do deserto, por mais que o Senhor dê, mesmo as pessoas que têm, às vezes, só conseguem perceber que tem além quando vê alguém em uma situação pior. Então, é da natureza a insatisfação. E é por isso que nós precisamos combatê-la, é por isso que eu volto de novo para os 3 conselhos que foi dado por Jackson. Para estar realmente com o Senhor, a minha comunhão com o Senhor, eu entendendo quem é Ele, como Ele vê, quem Ele é para mim, e isso vai fazer toda a diferença. Porque a nossa natureza precisa estar na cruz. Os nossos desejos, por mais que a gente realize e faça, a gente vai querer sempre mais. Nunca é suficiente. Então, eu preciso saber quem o Senhor é. Eu preciso entender onde está o meu coração. E então, eu vou estar contente mesmo com pouco. E eu vou estar contente nele mesmo com muito. Porque não vai ser para o meu próprio proveito. Não será para o meu próprio deleite. Muitas vezes a gente ouve, né? Para que a gente quer ter muito? Para viver para mim mesmo? Nós não fomos chamados para viver para nós mesmos. E Jesus deu todos os exemplos que a gente pode ter para estar pontuando. Eu queria finalizar aqui, rapidinho, deixa eu abrir aqui o texto. Eu creio que meu tempo já está no limite. Que diz assim, está em Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor traz riqueza, e ele não permite que a tristeza acompanhe. Ou em outras traduções, eu vou fazer questão de mudar aqui, me permitam, ainda tenho aí um minutinho. Vou colocar aqui na tradicional. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Isso fez parte das minhas orações em momentos bem difíceis da minha vida. E eu oro para que a gente possa gravar isso em nossos corações. Né? A bênção do Senhor, ela não acrescenta dores. Então, eu preciso saber o que realmente tem valor. E eu preciso permitir que a minha alma, ela se farte daquilo que verdadeiramente importa. Daquilo que acrescenta. Daquilo que vai me tornar parecida com Ele. Daquilo que vai me saciar. Me saciar. Porque as coisas dessa terra, ela pode até realizar desejos, como foi falado. Mas saciar somente o Senhor. Só no Senhor. Mas para que eu entenda isso, eu preciso saber quem é Cristo em minha vida. Quem é a pessoa de Cristo. E então eu vou permitir, né, me permitir abrir mão de qualquer coisa. Eu vou decidir, eu vou escolher abrir mão de qualquer coisa. Porque eu vou ter a minha alma verdadeiramente satisfeita. Então, que o Senhor possa... Eu espero que vocês tenham compreendido. Não é fácil, muitas vezes, pontuar, né? Mas o coração fala, a boca fala que o coração está cheio, né? E eu também estou nesse desafio e eu oro, né, para que o Senhor seja o nosso tesouro, né? O tesouro revelado, não mais escondido. A nossa maior preciosidade, que a gente esteja disposto, né, a abrir mão até que nada mais importe. E que o Senhor possa arrancar de nós cada vez mais esses desejos da natureza humana, porque são momentâneos, né? O que vai ficar é a eternidade. E que o Senhor possa, né, ser essa eternidade no coração de cada um de vocês. Então, eu vou estar orando e após a minha oração, o áudio vai estar aí liberado para vocês virem comigo nessa, de estar orando, como diz o mundo de Otávio. Amém? Pai, eu quero te louvar, Senhor, pela grandeza da tua beleza, da tua presença, Senhor. Eu sei que cada um dos meus irmãos, de cada um que está aqui nessa sala, Pai, que o Senhor permitiu estar, permitiu eu dividir o que está no meu coração, Senhor. Que primeiro eu estou pregando para mim, primeiro eu estou vivendo isso, para que eu possa falar para outros, Senhor. Eu oro nessa noite para que o Senhor glorifique o teu nome, se revelando, Pai.
a cada um dos que estão aqui, Senhor, do pequeno ao grande. Porque, Senhor, se não entendermos quem é o Senhor, se não reconhecermos quem é a tua pessoa, e automaticamente reconhecermos quem somos nós, Senhor, e o que nós temos buscado, como está o nosso coração, Pai, não seremos capazes de estar contentes no Senhor. Não seremos capazes de usar a frase até que nada mais importe. Não seremos capazes de dizer como Paulo que abrimos mão de todas as coisas, tudo que nos prende, tudo que rouba o nosso coração, tudo aquilo que nos chama a atenção, tudo que nos aprisiona, tudo que muitas vezes tem deixado a gente doente, a nossa alma doente, a nossa alma insatisfeita. É preciso haver reconhecimento. A Auri ministrava para mim há muitos anos atrás, e ela dizia: Vanessa, você só vai entender quando você amar o Senhor acima de todas as coisas. Mas, Pai, como amar a quem eu não conheço? Como me satisfazer com quem eu não tenho relacionamento? Deus, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor se revele para cada coração. Se revele para mim, Pai. Porque é como a tua palavra fala, como o salmista fala, Senhor. O Senhor me escolheu, o Senhor nos escolheu para estar nos teus átrios, para estar em tua presença. Não tem como isso ser ensinado, Senhor. Essa é a minha oração até sobre os meus filhos, sobre qualquer pessoa que eu oro, se o Senhor não ministrar o coração, se o Senhor não se revelar. Assim como Paulo teve, Senhor, a revelação de quem tu eras, porque somente entendendo quem é tua pessoa, seremos capazes de abrir mão de qualquer coisa. Estaremos satisfeitos, Senhor. Não estaremos nesta busca desenfreada, e não se trata só de dinheiro, Pai. É tempo, Senhor. É contemplação, Senhor. É valorização, Senhor. É se permitir, mesmo estando no muito, estar com o coração no Senhor e saber que aquilo dali é para algo maior, não é para o meu próprio deleite. Senhor, são conceitos que só é possível compreender se entender a grandeza de quem tu és. Ah, Pai, tu sabes, quem me conhece aqui de perto sabe que eu geralmente planejo as coisas com antecedência e o Senhor simplesmente me fez mudar tudo. Como é difícil isso para mim, Senhor. Mas eu quero te louvar porque eu te disse, Pai, que o Senhor deixasse sair somente aquilo que fosse do teu agrado. Eu não quero estar ensaiando, porque o Senhor é o nosso Deus, é o teu Espírito Santo, como o irmão Lucas falou, Pai, que fala, que vai estar convencendo cada coração, Senhor. É por isso, Senhor, que não é sobre nós, é sobre o Senhor, é sobre a tua grandeza. E isso estando revelado em nossos corações, seremos capazes de qualquer coisa, porque até a nossa adoração vem do Senhor. Como a tua palavra declara que tudo, como Davi declarou, como Salomão declarou, que eu não posso te dar algo que primeiro foi o Senhor que me deu. Foi através do Senhor, é através do Senhor, continuará sendo através do Senhor. Sem o Senhor, nada podemos fazer, Pai. Sem o Senhor, sem a tua revelação, sem o teu sobrenatural, não há como saber quem é a pessoa de Cristo. Porque pela nossa capacidade, não temos como. A tua palavra ainda declara que para nós é impossível, mas para o Senhor tudo é possível. Por isso, Senhor, como Romanos declara, nada pode nos separar do teu amor, Senhor. Se nós tomarmos posse e entendermos isso, Senhor, nem a morte, nem a vida, nada, Senhor, nem os poderes, nem principados, nada poderá nos afastar do teu amor. Nada poderá ofuscar a tua presença em nossas vidas, Senhor. Nada poderá esconder de nós, Senhor, a tua grandeza. Nós só temos um inimigo que está até acima de Satanás. Somos nós mesmos. Nós somos os únicos que podemos impedir, Senhor, impedir a tua manifestação. E não porque o Senhor não tem poder, mas porque o Senhor nos deu o livre-arbítrio. Então, que possamos nessa noite entregar a ti, Senhor, a direção das nossas vidas, mais uma vez, ou por completo, para que possamos experimentar, Senhor, dessa intimidade, dessa busca, Senhor, dessa devoção, Pai, desse contentamento de algo que nós conhecemos, de alguém que nós vivenciamos e que se revela, porque escolheu, mesmo sendo nós um nada, mesmo, Senhor, sendo carnais, mesmo sendo pequenos, nos escolheu para nos amar, nos amou primeiro, nos chamou primeiro, dividiu o coração e está dividindo o coração conosco. Pai, que Deus é esse?
Que cada um aqui possa te conhecer, e não mais de ouvir falar, Senhor, mas de experimentar, porque então nada mais vai importar, Senhor. Porque então o Senhor será a nossa suficiência. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus também